Olá, meus caros, comentando aqui sobre o que vem a ser sã doutrina. Muito se discute por mínimas coisas, muito se discute por coisa que não tem nada a ver com a doutrina bíblica ou com Deus. Agora, o que é essencial, verdadeiro e que se deve fazer, poucos dão a devida importância. Como, por exemplo, abuso de crianças, adolescentes dentro de igreja. É comum, acontece muito, tantos homens de Deus, padres, seja quem for. Claro, tem as pessoas corretas, tem as pessoas de Deus, ninguém está questionando os verdadeiros tementes a Deus e servos de Deus. Estamos falando dos erros daqueles que fingem ser cristão ou de Jesus e fazem atrocidades e deixam sequelas, máculas na vida de muita gente, principalmente pessoas infantis ou que não têm tanto conhecimento ainda porque estão na sua idade específica que faz com que sejam ingênuos. Então, a sã doutrina é combater os depravados sexuais, é combater a pedofilia, a pederastia, é combater os hipócritas, os adúlteros, que pregam contra adultério e às vezes estão em adultério, tem até filhos e mais filhos e filhos e por aí vai, fora de casamento. É combater os gays enrustidos dentro de igreja, que pregam contra os gays, mas por trás do pano não andam até com travesti. E por aí vai, como a gente sabe de muitos casos. Então isso é verdadeiramente a sã doutrina. Combater a mentira em falsas revelações, em falsas profecias, como essas aí que deram para o Bolsonaro, que o Bolsonaro ia ganhar a eleição e não ganhou. E por incrível que pareça, ainda apareceu uma pessoa nos comentários lá daquele vídeo, uma não, algumas já deu mais de que uma, dizendo que não houve idolatria, que ninguém mentiu, só se falou a verdade como um ato de fé, emoção, etc, etc. Mas falou sim, dizendo-se que era Deus que estava mandando dizer, falar que o mito ia ganhar, que não ia se preocupar, que a vitória era garantida. Aí está o preço da idolatria. E para os cegos fanáticos cantar o hino de Bolsonaro, dizer vota, vota, vota 22 Bolsonaro dentro de igreja, isso não é idolatria, isso não é substituir o culto racional a Deus a uma divindade pagã, seja o Bolsonaro, político ou qualquer outro político, poderia ser o Lula. Isso não é idolatria, é complicado. Mas isso é a prova da cegueira do povo, que deve ser combatida. Essa é a verdadeira prédica da sã doutrina, combater o farisaísmo, as doutrinas anátimas, as heresias, as idolatrias, os fanatismos, as mentiras, as depravações sexuais em todos os sentidos e tantos outros pecados ou obras carnais que a Bíblia relata lá no livro de aos Gálatas. Nós devemos praticar as obras do Espírito, que é a temperança, o autocontrole, que é o amor, a benignidade e por aí em diante. Então pense acerca disso. Doutrina verdadeira bíblica de Cristo não tem nada a ver com o que muitos andam berrando, dizendo por aí, em YouTube, em praça, puxando encrenca com os outros, sem equilíbrio, sem o sal como deve ser, ou seja, tornam ultra salgados, colocaram sal de massa e acham que estão certos. É complicado. Pense acerca disso. A sã doutrina está na Bíblia. Quando fala de obras carnais, quando fala de obras, de transgressões, que impede a pessoa de alcançar a salvação, o reino de Deus, isso sim é doutrina bíblica. O restante é marolinha, é contenda, é diz que me disse, é uso e costumes, é politicagem, é carnalidade, é hipocrisia, fazer uma coisa e pregar outra e vice-versa. Preste atenção nisso. Essa é a reflexão, um abraço e até a próxima.